Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui na reunião da ortopedia. Queria agradecer ao professor Olavo e ao professor Camanho pela oportunidade. Em particular, o professor Marcelo Rosa. Eu tenho participado do curso de pós-graduação dele já há alguns anos, né? Nós somos 5 anos, parabéns pela qualidade do curso. E em função dessa amizade com o Marcelo acabou conhecendo um trabalho um pouco diferente, paralelo à medicina, que eu venho desenvolvendo. Já tive a oportunidade de apresentar essa aula em alguns departamentos, a clínica médica, a psiquiatria, e o Marcelo conheceu esse material e a gente conversou dessa possibilidade de apresentar para vocês. Vocês, com poucos slides, vão entender a dinâmica da aula. É uma aula que eu acredito bastante diferente. E é uma aula de medicina, mas é uma aula particular de medicina, porque é uma aula que tem a ver com arte e medicina. O título da apresentação é Medicina e Arte, os diagnósticos que as obras de arte revelam. E para contar um pouco dessa história, tem a ver com uma certa insatisfação quando você vai num determinado país e visita um museu, você olha uma obra de arte e você não entende o que você está vendo, né? E aí, a partir dessa curiosidade de entender contextos culturais, históricos da obra de arte, eu fiz essa ponte entre medicina e arte. Então, começamos dizendo que, historicamente, medicina e arte estiveram sempre intrinsecamente ligadas, exerceram sempre um grande fascínio às pessoas e, muito frequentemente, elas se referenciam, como nessa obra, por exemplo, que descreve a primeira cirurgia bem-sucedida, um tumor de parótida, de mandíbula, sob efeitos de anestesia, que nessa época William Morton havia substituído o óxido nitroso do Horace Wells por éter, e tem aí o registro da primeira cirurgia bem-sucedida sobre anestesia. Ou, para quem prefere imagens religiosas, como nessa imagem do século XV, em que Santa Luzia é representada. Santa Luzia segura na sua mão esquerda um par de olhos, mostrando a função dela como protetora dos olhos. Dentro de uma perspectiva histórica, existem diversas obras de arte que retrataram os deuses mitológicos que estão relacionados com a medicina. Apolo, o principal deles, e aí os seus filhos, por exemplo, Esculápio, e os filhos de Esculápio, Macaon e Podarílio, que são os deuses protetores dos cirurgiões, bem como as suas filhas Igeia e Panaceia. Igeia, deusa da saúde, Panaceia, deusa dos medicamentos. E observe que nessa representação aí do século IV, antes de Cristo, tem uma curiosidade: os deuses são representados em proporção muito maior do que os humanos que estão ali pedindo socorro. No entanto, quando a gente vê a história da medicina, por quase 1.500 anos, medicina e arte foram relegadas a um plano secundário. Isso fica fácil de constatar quando a gente observa que nessa descrição do atendimento a esse paciente enfermo, praticamente moribundo, o médico, fazendo uma propedêutica, que é a urinoscopia, essa é uma propedêutica comum, vai aparecer em diversas obras de arte, examina a urina do paciente, ele está num plano secundário, ele está atrás. Quem está à frente do cuidado do médico são religiosas que estão lendo ali textos sagrados. Esse é um cenário que perdura até o Renascimento, mas felizmente com o Renascimento tem um resgate dos pensadores e dos filósofos e a situação vai mudar completamente. Escola de Atenas do Rafael mostra diversos pensadores, Platão, Aristóteles, Sócrates, tem outros pensadores, Heráclito, Pitágoras, e é uma alusão às mais diversas ciências que estavam sendo desenvolvidas e apreciadas, a álgebra, a matemática, a música, o direito. Então aí tem uma série de figuras que representam isso. Uma curiosidade que eu não me na aula, aqui no cantinho, é o próprio Rafael. Não era incomum nessa época o próprio artista se incluir dentro da produção artística dele mesmo. Nós vamos ver alguma obra do Rafael ao longo da aula. Com o Renascimento, uma situação importantíssima é a retomada do ser humano, do homem como centro da natureza e não mais o divino, chamado pensamento antropocêntrico, né? Passa a se valorizar a natureza e o funcionamento da natureza, o pensamento, enfim, em detrimento das questões divinas. Surge, para
no nosso benefício da medicina, as dissecções de cadáveres. A história conta que o próprio Leonardo da Vinci dissecou mais de 20 cadáveres, Michelangelo dissecou uma série de cadáveres. Esse conhecimento com a dissecção, imagina como foi importante para a medicina, mas foi importante também para a arte. Por exemplo, alguns artistas como Antônio del Pollaiolo se aproveitam desse conhecimento de anatomia. É fácil observar aqui que Apolo, a perfeição do detalhe anatômico de Apolo, é baseada também no conhecimento de anatomia. Uma curiosidade, como é que essa história do Apolo e Daphne ela tem a ver com nós também médicos? Apolo, como já mencionei, o deus da medicina, da caça, da profecia e da arte, ele é o deus de tudo isso. Se apaixona por Daphne. Daphne é uma mortal que se recusa a esse assédio. Ela não está interessada no Apolo. Apolo, no entanto, é um deus, tenta seduzi-la, agarrá-la à força, e a estratégia que Daphne adota para escapar desse assédio é se transformar num tronco de árvore. É exatamente isso que ela está fazendo aqui, está sendo representada pelo Pollaiolo. Então, Apolo perde a sua amada, Daphne se transforma nessa árvore com esses braços abertos, e Apolo, em função dessa perda, determina que a partir daqui, todos, artistas, vencedores, atletas, deveriam ser homenageados com um laurel. O laurel que a gente usa na cabeça tem a ver com esse mito de Apolo e Daphne. Seria ingênuo imaginar que o que a medicina ofereceu ao longo da história foi sempre correto e adequado. Pelo contrário, frequentemente a gente ofereceu tratamentos inadequados e perigosos. Imagine que essa é uma situação de uma herniorrafia, em 1559, e essa é uma cateterização uretral. Por sua vez, também sem anestesia, né? Por sua vez também, nem sempre a arte representou exatamente o que acontecia na realidade, e algumas vezes até fantasiou para me enfeitar, para melhorar o que ela estava apresentando. Porque não é possível imaginar que o jovem Davi, judeu, que enfrentou o filisteu Golias, não fosse circuncisado. E aqui, nitidamente, ele não está circuncisado. Bom, o objetivo dessa apresentação é mostrar como diversos pintores consagrados, que todos nós conhecemos, abordaram o tema da medicina, das obras de arte, dos diagnósticos, dos tratamentos. E aí, a aula toda, ela tem quase 120 telas, eu selecionei algumas de interesse, peguei aquelas que tinham mais a ver com a profissão da ortopedia, a cirurgia, mas nós vamos falar, por exemplo, do norueguês Edvard Munch, do espanhol Pablo Picasso, do austríaco Gustav Klimt, do catalão Salvador Dalí, da mexicana Frida Kahlo e dos favoritos meus, do belga surrealista René Magritte. Vamos começar uma observação. Quando a gente começou a apresentar isso, tinha uma certa resistência, falava, poxa, mas um médico falando de arte, né? E aqui eu fui me socorrer de um pensador, filósofo, médico do século XVIII, do José de Letamendi, que dizia que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu digo lá para os alunos do terceiro ano, do primeiro ano, dessa necessidade de a gente expandir o nosso conhecimento como forma de melhorar o próprio domínio da medicina. Bom, então tem uma série de telas que a gente vai passar por elas agora, tentando resgatar o que tinha de ato médico, de diagnóstico médico. Esta é a primeira representação de um ato cirúrgico que se tem noção da história da humanidade. E ela foi descoberta nas escavações de Pompeia, e ela fala de uma passagem da Eneida, obra de Virgílio. Na Eneida, obra de Virgílio, o herói Enéas, que está no centro da tela, acaba de voltar de uma guerra. Observem os detalhes, ele está ferido, ele está sangrando, ele teve uma lesão. Ele está abraçado ao seu filho, dá para perceber que esse filho chora, preocupado com o pai. Mas Enéas está sendo socorrido pelo médico Iapix. O que o Iapix está fazendo? Ele está fazendo uma hemostasia. É possível ver um pequeno aparelho cirúrgico, uma pinça hemostática, que está sendo usada para fazer esse bloqueio. Mas existe atrás dessas figuras
uma outra figura, que é Vênus ou Afrodite, a mãe do guerreiro Enéas, e é possível que esse sangramento não vá parar se essa Vênus, essa deusa, que porta ao seu redor uma planta, e essa planta provavelmente tem propriedades hemostáticas, não intervir. Primeiro registro, então, de uma obra médica, de autor desconhecido, Enéas ferido e curado, que está no Museu Nacional Arqueológico de Nápoles. Eu vou sempre colocar o autor, a data e onde é possível ver essa obra. A segunda tela mostra um episódio bíblico. Era comum na época que esses artistas usassem de temas bíblicos, referências bíblicas, episódios religiosos, para poder fazer as suas pinturas. Muitas dessas pinturas eram feitas sob encomenda, ora da igreja, posteriormente da burguesia, mas sempre um trabalho que era encomendado. E aqui nós temos então uma situação que fala do Evangelho de São Mateus, que fala de um episódio bíblico da transfiguração de Cristo. Mas junto com a transfiguração de Cristo, essa obra tem um ato, um diagnóstico, tem uma doença médica. Vocês conseguem identificar? Vamos dar uma olhada então. Aqui nós temos no centro, na parte superior da tela, no plano divino, a figura de Cristo sendo acompanhado por 2 apóstolos. Num plano intermediário, outros apóstolos, Pedro, Santiago, João, estão assim, embasbacados com essa situação de Cristo subindo aos céus. Mas no plano terreno, tem um homem que pede socorro para o seu filho. Esse homem está pedindo que o seu filho seja curado. O que está acontecendo com essa criança? Nós vamos ver detalhes, se não estiver dando para ver direitinho. Ela está tendo um ataque epilético. Nós vamos ver os detalhes já já. E o ataque epilético, então, desperta uma grande comoção nessa plateia de apóstolos e fiéis. Alguns deles dizem, não, isso é um fenômeno de possessão, precisamos ler a Bíblia para exorcizar esse demônio. Uma mulher, a única figura masculina da tela, não tem, a única figura feminina da tela, não tem nenhuma outra mulher nessa tela, ela simboliza a fé, ela está de costas. Um terceiro fiel aponta a solução para os nossos problemas está em Cristo, mas o que é mais legal é olhar com detalhe como esse pintor, Rafael, representou estilisticamente, não realisticamente, um ataque epilético. Vejamos que os dedos da mão médio e anular estão próximos, enquanto os demais estão abduzidos. Isso é muito pouco provável num ataque epilético. Mas ainda, os olhos têm um estrabismo divergente, outra representação estereotipada de um ataque epilético. Bom, nós estamos aí no momento do século XVI, 1500 mais ou menos. Rafael ao lado de Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo são os 3 pintores mais importantes, talvez da história da pintura italiana, né? E ele aborda um tema que era a questão da epilepsia, que era tratada na época ou como loucura, e aí condenava a pessoa ao asilo, ou como possessão demoníaca, que condenava a pessoa à fogueira. Curiosidade, Rafael morre no dia que ele completa 37 anos, e ele não chega a completar essa obra foi completada por alguns dos seus assistentes aprendizes. Falando em possessão, nós vamos ver uma outra obra. Aqui nós mudamos lá para os Países Baixos, um pouquinho mais para frente, século XVI, virada do século XVII, e que nós estamos falando de um procedimento cirúrgico que é representado em diversas obras e que era uma prática comum, apesar de parecer absurdo. Nós estamos falando da extração da pedra da loucura. A gente então observa na tela um cirurgião com óculos e com cara de picareta, podia até ser congressista, né? Que está fazendo um procedimento cirúrgico na testa desse paciente. Nitidamente dá para ver que está saindo daqui uma pedra, né? Ele é auxiliado por um assistente com cara de séria, que segura a cabeça do paciente. Atrás, uma outra figura prepara um unguento qualquer que vai ser colocado na ferida cirúrgica. Existiam ungüentos usados. E do lado direito, uma quinta figura faz um gesto elevando a mão aos céus. A gente não sabe se é um parente
da pessoa que está sendo operada, ou quem sabe o que vai ser operado logo na sequência. Ele deve estar um pouco preocupado, né? O fato é que o realismo da cena é intenso, sai sangue, dá para perceber que tem um sofrimento. Não tem anestesia, como é que você faz? Amarra o paciente nesse momento, às vezes usava-se álcool, né? O diploma falso, com as pedras falsas estão todas ali do lado, e é incrível pensar que durante um século ou um pouco mais, a extração da pedra da loucura foi uma prática corrente dos médicos, entre aspas, dessa época, mas como eu mencionei, era melhor extrair a pedra da loucura do que ser condenado à fogueira pela loucura. Jan Sander van Hamensen, que está no Prado, essa alma desse tamanhinho, pequenininha, que está facilmente disponível no Prado. Uma que tem um pouco a ver com a minha especialidade, eu pergunto para os senhores, é um homem ou é uma mulher? De fato, se está amamentando, é uma mulher. Madalena Ventura, Madalena Ventura, até os 37 anos, já tinha tido 3 filhos. A partir dos 37 anos, ela começa um processo de virilização súbita, intensa. Dá para ver que ela está barbada. Mas aos 50 anos, conta a história, ela teve esse filho que ela carrega nos braços e que está amamentando. O peito dela é nítido, é uma mulher, tá? Ao lado dela, à esquerda dela, é possível ver 2 elementos que falam da sexualidade do gênero dela. Uma carretilha de linha, que fala que ela é uma doméstica, que ela costura em casa, e um caracol, que é um símbolo do hermafroditismo. À esquerda, como eu já passei, antecipei, o marido. Se você observar a expressão dele, é uma expressão entre sério e constrangido. Essa é a mulher dele, que ele está apresentando. E ele fica ao lado dela, apesar dessa doença que ela desenvolve depois dos 37 anos. O pintor ainda tem o cuidado de explicar para a audiência, para explicar para a plateia o que aconteceu. De que modo, aqui tem uma lápide, e nessa lápide está escrito que aqui jaz um milagre da natureza. Muito provavelmente, José Ribeira, ao retratar a mulher barbuda, estava falando de uma hiperplasia de suprarrenal ou um tumor benigno virilizante. José de Ribeira, mulher barbuda, no Hospital de Tavera, em Toledo. Essa obra é seguramente a obra que melhor retrata a profissão do médico. Se pensar na história da humanidade, uma obra que fala, ofício da medicina, provavelmente essa obra. De autoria de quem? Do Rembrandt, né? Então, a história que o Rembrandt, com 26 anos, vai para Amsterdã, ele teve a sorte de casar com a filha do prefeito, e aí ele vai para essa cidade e ele conhece Nicolas Tupi. Nicolas Tupi era esse profissional aqui que não era nem cirurgião, nem anatomista, mas ele era um curioso sobre a etiologia das doenças. A gente estava aí num momento da história em que estava se trocando a teoria dos humores pela teoria de alguma coisa que estava se investigando nas dissecções do cadáver. Não sabia ainda, o germe só veio aparecer depois, né? Então essa dissecção era um ritual, né? Essa autópsia era um ritual, assim, super desejado para todo mundo, a possibilidade de conhecer o corpo humano. E é isso que ele mostra aqui, que essa plateia de residentes, de jovens médicos encantados com a dissecção que está sendo feita pelo Nicolas Tupi. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes? Lá atrás um homem que olha diretamente para a gente, ele tem uma lista. Que lista que é essa? A lista dos convidados, a plateia VIP, para poder assistir. Você não entrava nessa dissecção, nessa autópsia, se não fosse convidado. O detalhe no pé do morto, em geral eram criminosos, as primeiras autópsias são criminosos. Tem o livro de quem? Do Vesalius, de Humana Corpore Fabrica, de 1543 mais ou menos, que foi o livro de anatomia que perdurou por quase 3 séculos como orientação para os médicos. E aqui ele está sendo usado pelo Nicolas Tupi.
E que músculo que ele está dissecando? Esse vocês dominam bem mais do que eu. Ele está analisando, todos olhando para a mão do Nicolas Tupi, o professor, e ele faz um gesto, né, de pegada, é o músculo flexor da mão, que é exatamente ali o músculo que está sendo mostrado na imagem. Então a obra Lição de Anatomia do Dr. Tupi, é de 1627, está em Haia, do Rembrandt. O Rembrandt tem uma história de vida curiosíssima, ficou muito rico, gastou o dinheiro inteiro, morreu miserável, vale a pena se aprofundar nas histórias do Rembrandt. Esse quadro é seguramente um dos quadros mais importantes da história da arte, da pintura, um dos que melhores caracteriza esse pintor. E para contar uma história do Velázquez, o Velázquez, aos 22 anos de idade, ele já era o pintor mais importante de Sevilha, e logo depois veio se tornar um dos pintores mais importantes da Espanha. Ele, como eu já havia mencionado, também quer aparecer na foto. Ele se inclui aqui, ele mesmo, dentro do próprio do quadro genial que ele pintou. Esse quadro originalmente se chamava A Família de Filipe IV, o rei da Espanha, mas posteriormente muda o nome para as meninas. Do que são as meninas? As meninas, na verdade, são uma referência às damas de corte dessa princesinha que é a princesa Margarida. E onde estão as meninas? As meninas estão aqui ao lado. Os pais da princesa estão lá atrás, representados no quadro. Então observa que tem um espelho, e lá atrás Filipe IV e Mariana, os reis de Espanha, também estão representados. Imagina que avanço técnico é um cara bolar essa ideia, ele olha pra gente, mas ao mesmo tempo ele está pintando o que ele está vendo de frente, o que ele está vendo de frente está refletido lá no espelho, lá atrás. Isso é um avanço incrível para essa época. E as meninas, como eu mencionava, uma delas está aqui, faz um gesto cerimonioso de atender a princesa, do outro lado a outra também faz um movimento gestual. Esse era o dia a dia da corte espanhola. Mas eu pergunto aos senhores, onde estão as enfermidades e os diagnósticos médicos nessa obra? Tem dois. À direita, à esquerda, a Mari Barbola, que é a condroplásica, nitidamente a condroplásica. E aí, mais à esquerda ainda, o pequeno Nicolasito, ele era quase um adulto, mas tinha um déficit hipofisário, não cresceu, ficou pequenininho, e é por isso que a anã e o pequenininho, junto com o cachorro, a pelagem do cachorro é perfeito, olha aqui a precisão do desenho do animal, isso aqui constituía a rotina de entretenimento da corte espanhola. O Velázquez recebeu uma influência, afirma textualmente que recebeu influência do Rubens, a imagem não ajuda muito, mas tem uma tela bastante grande, lá atrás tem várias obras do Peter Paul Rubens que influenciou. E tem um detalhe aqui nessa obra, que talvez para os críticos de arte é a coisa mais interessante dessa obra, que é, lá atrás se abre uma porta, na qual um homem está entrando ou está saindo, criando uma escape de luz, uma noção de perspectiva, mas observem os senhores que quando ele abre essa porta e ele ilumina essa tela, é como se congelasse a imagem. Essa imagem, 2 segundos, 3 segundos depois, seria completamente diferente. Para alguns críticos de arte, o Velázquez, com essa obra, antecipa o impressionismo em 200 anos. Então, Diego Velázquez, 1599 a 1660, a obra As Meninas, que é uma das principais obras do Museu do Prado. Essa obra é muito bacana, não é porque eu sou ginecologista. Esse pintor, ele afirma, segundo uma fonte, que ele realiza a obra aos 83 anos de idade, e ele diz que ele tinha um desejo sexual semelhante quando ele tinha 30 anos de idade. E ele pinta um grupo que tem mais de 20 mulheres retratadas nessa pintura, em as mais diferentes atividades e posições. Então lá atrás tem uma comendo uva, aqui tem outra se borrifando, se perfumando,
tem outra aqui relaxando, escutando música, tem outra dançando. Algumas delas adotam atitudes levemente homossexuais, estão abraçadas, estão se palpando. Nessa época, Napoleão está no Oriente Médio, conquistando o Oriente, o Egito, e nós estamos por volta de 1800. E existia um grande fascínio pelo que vinha do Oriente, isso fica claro no turbante, como também fica claro na perfumaria, que eram artigos originais, artigos próprios do Oriente. Mas eu pergunto aos senhores, onde é que está a patologia médica? Se a gente observar essa mulher da esquerda, ela tem os olhos sem brilhos, ela tem o pescoço bastante avantajado, rosto redondo, ela é um pouco obesa, ela tem um ar levemente idiota, cretino. Provavelmente essa mulher tem um hipotireoidismo não tratado. Jean-Auguste Dominique André pintou então O Banho Turco, e tem duas curiosidades dessa obra. A primeira é que essa obra foi recusada pelo Museu do Louvre por ser considerada muito à frente do seu tempo, pornográfica, e então o Louvre rejeitou. Em 1911, quando o Louvre finalmente reconhece a importância artística da obra e compra a obra, obviamente aí a obra ficou bem mais cara, saiu bem mais caro. Ela tem uma outra curiosidade nessa obra. Nós não vamos ver muitas representações dessa forma oval. Em geral são quadros, aqui tem uma forma oval. E a ideia que passa para os críticos é que provavelmente ele adota esse formato oval para simular a ideia da gente olhar por um buraco de porta e ver um harém. Porque isso é um harém, né? Uma fantasia tipicamente masculina de olhar dentro de uma porta e ver um punhado de mulher nua. Então, Jean-Dominique André. Duas pessoas estão num bar, elas não estão se comunicando, elas estão distantes umas das outras, um homem e uma mulher. Ele é um amigo do pintor, do Degas, está fumando seu cachimbo. Ela, Hélène André, foi modelo não só do Degas, mas do Renoir. Ela aparece em outras obras do Renoir. E ela tem uma expressão um pouco distante, como se ela estivesse perdida, como se estivesse viajando. Uma explicação para entender isso são esses pés, a posição das pernas meio entreabertas, sugerindo que ela pode estar alcoolizada. Qual é a explicação para o alcoolismo dela? Uma bebida que tem 70% de álcool, esverdeada, que é o absinto. O absinto foi usado em função de pretensas propriedades médicas por Hipócrates e Galeno, mas o que transformou o absinto num hit foi o uso, no século XIX, por Baudelaire, Manet, Picasso, todos usavam e abusavam do absinto. Em 1915, o absinto, pelo alto teor alcoólico, foi associado com absentismo e passou a ser proibido na França. Mas até 1915 o pessoal usou e abusou do absinto. Bom, essa é especial para os colegas ortopedistas, né? Essa retratação essa pintura é uma das que mais caracteriza o ofício do cirurgião. E esse foi, na época dele, 1880 mais ou menos, o principal traumatologista, cirurgião traumatologista dos Estados Unidos. Nós estamos falando do Dr. Samuel Gross, que nitidamente fica destacado no centro da tela. Perdão, será que não? Se a gente tirar duas diagonais nessa tela, ele está no centro da tela, né? E o que o Dr. Samuel Gross está fazendo? Uma cirurgia. Agora, eu chamaria a atenção para esse dado. As luvas estão presentes ou estão ausentes? Ausentes. A mão dele está completamente ensanguentada e não é por acaso, porque neste momento acontecia uma coisa que não estava muito claro a questão da infecção da ferida cirúrgica.
não é que não estava claro. Lister já havia dito, já tinha uma publicação no Lancet, o Lancet que a gente lê, que a gente admira, já tinha uma descrição de casos do Lister dizendo 11 casos em que houve uma preocupação com esterilização, não contaminação. Mas o Samuel Gross, como muitos médicos americanos e europeus, eram muito resistentes a essa ideia. E aqui, obviamente, ele não está usando a luva cirúrgica. Uma curiosidade da luva cirúrgica. Parece que a luva cirúrgica não veio a ser usada inicialmente por questões de infecção, mas por questões de amor. Consta que William Halsted, o cirurgião da mama, da pinça, ele se apaixona por uma das enfermeiras, Caroline Hampton, ele contrata a Caroline Hampton para, sei lá, auxiliar dele. Ela entra em cirurgia com ele, entre outras coisas. Mas ao entrar na cirurgia, eles usavam lá alguns antissépticos, estava se testando e ela tinha uma alergia. O que ele faz? Ele, preocupado com a sua amada, decide criar uma luva. E para quem que ele pede essa luva? Para Goodyear, que era a fábrica de borracha que tinha condição de desenvolver coisa. Então era uma luva pesadíssima, ele usou, isso funcionou, em 1940 em diante ninguém mais operava sem coisa, mas entre a primeira experiência de uma luva cirúrgica até ela ser usada sempre, demorou muito tempo, né? Então aqui ele está sem luva mesmo. Que cirurgia? E aí tem uma divergência. Segundo uma fonte, trata-se de uma osteomielite. Segundo uma outra fonte, trata-se de um tumor da coxa. A anestesia é éter, que já está empregada, já está consolidada nessa época, ou lá está lá o anestesista. Esse anestesista, pelo menos, está no campo cirúrgico, né? Normalmente eles não estão... Não sei se é assim na ortopedia, mas na ginecologia é assim. Eles costumam estar no café, né? Do lado esquerdo, uma senhora faz um gesto de horror, de temor, ela não sabe, a gente não sabe se é um parente da pessoa que está sendo operada, enfim. Interessante que essa plateia de estudantes, residentes, estão todos lá atentos, acompanhando, paramentados. Parece que o pessoal se preparou para ir para o baile, mas não se preparou para ir para o campo cirúrgico, todo mundo de terno e gravata. E, de novo, como todo mundo tem direito aos seus 5 minutos de fama, o autor Thomas Eakins, um dos principais americanos, retratistas, naturalistas, também se inclui na obra na primeira fila. Está aí Thomas Eakins, a Clínica Gross, a obra está na Jefferson Medical College de Filadélfia. Eu gosto bastante dessa tela, porque fala de um tema que, na minha cabeça, para muitas pessoas, mudou a história da humanidade. E essa obra é uma verdadeira homenagem à Escola de Psiquiatria Francesa. Do que nós estamos falando aí? Histeria. Nós estamos, então, diante de um ato histérico. Observem que a posição da mão da mulher não condiz com nenhum trajeto anatômico, né? Ninguém tem uma crise torcendo os braços para trás e o pescoço para frente. E diante dela está o doutor Charcot, né? O professor titular da escola de Salpêtrière, e que está lá orientando os seus alunos. Ele já estava usando hipnose, já tinha algumas estratégias para tentar curar a histeria. Ele está acompanhado de um residente que vocês conhecem. Quem é? Dr. Babinski, que é o autor do Reflexo de Babinski. Parece, quando eu olho essa obra, eu tenho a impressão que a cara do Babinski, ele caiu na sedução da histérica, né? Tá com aquele olhar apaixonado, assim, preocupado com ela. Já foi. Mas nessa plateia aqui, pessoal, tem uma pessoa que vai fazer toda a diferença para a humanidade, né? Ele, em 1800, acho que 60, 70, se não me falha a memória, estava fazendo um estágio com Charcot, mas ele vai se distanciar do mestre, vai se afastar da hipnose e vai fundar, pelo método da associação livre, da interpretação dos sonhos, a psicanálise. Nesse grupo aqui estava o Sigmund Freud, jovem, que passou um tempo de experiência lá. Eu não sei qual é a fonte, não revela qual é, eu fiquei bastante curioso, mas está aí o Sigmund Freud. Então, André Bruyère, uma lição sobre histeria, com Jean-Martin Charcot, Museu da Faculdade de Medicina de Paris. Eu, quando comecei a apresentação,
né, o título da obra, os diagnósticos que as obras de arte revelam, eu selecionei essa obra para ilustrar o primeiro slide. E ela, eu acho que é uma obra especial, porque ela fala também de um ato que é o ato de devoção do médico para com seus pacientes. Uma coisa que foi se perdendo ao longo dos anos, mas imagina no século XX, no começo do século XIX, início do século XX, a aura, a importância que o médico tinha. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Não tenha nenhuma dúvida que esse médico está muito preocupado com a evolução da sua paciente. Ele mostra isso, a posição, a mão no queixo, o semblante bastante sério. E é uma paciente pobre, ela não tem cama, ela tem 2 cadeiras, pôs embaixo como travesseiro, essa menininha está ali praticamente desfalecida, adoecida. A gente pode ver atrás dela o pai, preocupado. Embora esteja um pouco escuro, vocês observam ao lado esquerdo do pai, a mãe chorando, e o pai consola a mãe colocando o braço esquerdo sobre o ombro da própria esposa. A única luz que tem nessa obra, é um detalhe técnico da obra, é esse abajur, que dá uma iluminação em diagonal, ilustrando a cena. E a pergunta é, essa jovem menina tem o quê? Ou a outra pergunta, ela vai sobreviver? Não, ela vai morrer, ela tem uma doença infecciosa. Pasteur já tinha descoberto que existiam micróbios, mas até surgir os antibióticos, nós temos um longo tempo pela frente. As doenças infecciosas, quando não evoluíam bem, fatalmente evoluíam para a morte, e é isso que está sendo representado. Uma curiosidade dessa obra, Sir Luke Fields foi contratado pelo Henry Tate. Henry Tate, o nome deve assinalar alguma coisa para vocês, é o dono da Tate Gallery. O Henry Tate convida Sir Luke Fields para retratar uma situação que ele mesmo tinha vivenciado. No Natal anterior a essa obra, o Doutor, de 1891, ele perde um filho e um cirurgião, um clínico, acompanha esse processo ao lado do seu filho até a morte do próprio filho. Está aí o valor sentimental dessa obra que está na Tate Gallery de Londres. Mais uma para os ortopedistas. Já identificaram o que ele teve? Um trauma crânioencefálico. Ele é pobre, nitidamente pobre, ele está deitado aí numa cama relativamente improvisada, ele tem uma bandagem na cabeça, dá para ver até um pouco de sangue nessa bandagem. Ele é um pedreiro, olha, ele já está sem roupa, tirou ali as calças. Como é que a gente sabe que ele é um pedreiro? Então a cama, né, que eu já mencionei, ali, ó, ali tem uma pá de pedreiro, tá? Provavelmente caiu do andaime, né, ou se acidentou na obra, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ele lá atrás está com a família dele, que está tentando não ver a cena é bastante traumática, a mãe, os meninos estão ali, o menininho tenta dar uma espiadinha para ver o que está acontecendo. Ele tem a companhia de um outro amigo de trabalho. Por que é um outro amigo? Porque eu tenho a mesma roupa que ele, a mesma sandália que ele tem. E chamaram quem? O médico não resolve, você chama o religioso. Esse religioso tem um ar sério, consternado, preocupado, e ele veio para dar a extrema-unção. A pobreza da casa está aí no ladrilho, no tipo da cadeira puída, enfim, e aqui no cantinho tem o título do pintor, o Rafael Torres Romero, que também não teve um final muito feliz. Rafael Romero de Torres, ele morre aos 33 anos de idade. Este é o pintor mais inovador, que mais sucesso, mais dinheiro ganhou na história da arte. Mas se vocês olharem aqui, vocês vão dizer, não é ele. De quem que eu estou falando? Não é o estilo cubista, mas é Picasso. E Picasso tenta fazer uma representação do ofício médico, da profissão da medicina, mostrando 2 aspectos que deveriam estar envolvidos. Um, a própria ciência, em que ele coloca o próprio pai
como médico, o que o médico, o pai, está fazendo? Tomando o pulso da paciente. Ele está até com um reloginho ali que ele está contando o pulso da paciente. E o outro aspecto que deveria estar envolvido no acompanhamento médico, a caridade, que é representado nessa monja, com essa criança, até uma criança um pouco desproporcional, muito grande, provavelmente a filha da paciente, está no colo da monja. Agora vamos observar a enferma. Ela tem esses olhos profundos, ela está caquética, ela está consumida, ela está muito pálida, magra, os ossos da mão dela estão bem à mostra, ela sofre de tuberculose, tá? Tuberculose que foi uma praga, né? Século XIX, antes também. Tuberculose, sofreram de tuberculose o músico Chopin, o pintor Watteau, Dostoiévski, Kafka, George Orwell e, curiosamente, Teófilo Laennec. Quem é Teófilo Laennec? A gente estudou isso lá atrás, no curso de medicina, o inventor do estetoscópio, que era o instrumento que a gente tinha para fazer uma ausculta, tem, né, até hoje, fazer uma ausculta pulmonar. Pablo Picasso, Ciência e Caridade. Curiosidade, Picasso fez essa obra quando ele tinha 16 anos e já foi agraciado e premiado por essa obra. Quem for no Museu Picasso de Barcelona, é um museu não muito grande, mas essa é uma das principais obras e fala de um período da vida dele inicial. E essa obra está lá, Ciência e Caridade. Mais uma focada em ortopedia. Alguém consegue me dizer qual é o diagnóstico? Então vamos lá. Magritte, que assina a pintura lá em cima, foi obcecado por esse tema dos pés. Ele fez 7 versões desse tema. Ele coloca aqui uma situação de pé sapato, pé bota, que é bastante curiosa. Ele coloca no plano superior uma madeira, né, no fundo branco, bege, que é uma madeira, e no plano inferior, no chão, a bota-pé. Dá para ver o momento da transição em que o pé vira bota, ou a bota vira pé, é muito, tecnicamente muito bem feito, dá para ver detalhes do pé, anatômicos, como essa veia, mas o elemento anatômico aqui que destaca é o joanete, que é esse crescimento aí do primeiro metatarso, é para dentro, né? E aí tem uma história em relação ao joanete, que Juanete, em espanhol, quer dizer Joãozinho pequeno, porque tinha uma associação de Joãozinho pequeno, pobre, usar sapato apertado, e o registro é que o sapato apertado que é o causador do joanete. Não sei se é isso mesmo, mas essa é a interpretação popular. O René Magritte, belga, surrealista, é um dos que eu mais gosto, e apresenta, então, o modelo vermelho que está no Centro Pompidou. Minha pergunta para vocês: essa jovem que está nessa pradaria vai conseguir atingir o alto da colina, chegar na casa dela? Sim ou não? Não. Essa jovem que está no meio dessa tela, no meio dessa pradaria, está lá a casa dela. A cena é muito realista, os detalhes todos são muito bem feitos, dá para você ver pequenas plantas, ervas, mas o detalhe mais importante são esses braços finos, essas pernas finas, essa atrofia importante que é decorrente de poliomielite. A Cristina Olsen, que leva o nome, o Mundo de Cristina, refere-se à personagem Cristina Olsen, foi pintada pelo Andrew White. Observem que a obra é de 1948, e a vacina para poliomielite só vai ser descoberta em 1955. Muitas pessoas, infelizmente, não puderam se beneficiar desse tratamento. Essa obra é uma obra pequenininha, você está passando num corredor do MoMA, né, do Museu de Arte Moderna de Nova York, de repente está lá a obra, sem grande proteção, e a obra vale uma fortuna. Nós estamos concluindo. Estou mostrando para vocês uma pintura que tinha muito a ver com o cotidiano do americano. Nós estamos mostrando um trabalho de Norman Rockwell, que publica isso em março de 1958, num periódico importante, que é o Saturday Evening Post. Então ele tinha essas ilustrações, e aqui ele está ilustrando uma coisa importantíssima para a época, que era um médico preparando para dar uma vacina
dar uma injeção na bunda do neném, do menininho. Mas o menininho que já baixou as calcinhas para receber a picada, ele fica um pouco preocupado se o médico é bom mesmo. Ele vai dar uma olhada. E também você não dá a sua bunda para qualquer um dar uma picada, né? E ele vai dar uma olhada para ver se o médico é confiável. O médico está lá preparando um antibiótico. A bagunça na sala, tá uma bagunça, porque tem uma criança no consultório médico, então é essa a ideia do retratista. Está frio lá fora, nós estamos em Massachusetts, a temperatura é abaixo de zero, então tem gorro, tem cachecol, tem casaco, mas o mais importante é o reconhecimento de que a vacina, a penicilina, salvou muitas vidas, a febre reumática, e mudou completamente a história da medicina. Bom, esse é meu último slide. Eu gostaria, então, nada do que eu apresentei aqui é interpretação livre minha, até embora eu tenha algumas opiniões, são todas baseadas em textos, em pesquisa, em visita a museu, então tem algumas dessas referências. E eu estou no final da minha apresentação, até extrapolei um pouco o tempo que o Marcelo me permitiu. Eu queria só fazer duas divulgações, se o Marcelo me permite. Uma eu acho que tem um interesse específico dos colegas do departamento. Eu faço um trabalho de divulgação científica em diferentes mídias, né, no blog UOL, na Rádio USP, na Rádio Bandeirantes, e nós estamos também agora, e aqui vai um convite para os colegas do departamento, o Departamento de Medicina Preventiva, comigo e com o professor Mário Schaeffer, tem um programa na Rádio USP chamado Estação Saúde, em que a gente entrevista colegas que publicaram recentemente e vai falar um pouquinho da pesquisa desse colega, de preferência uma pesquisa que tenha foco em saúde pública, mas alguma novidade, alguma coisa de interesse. Então, fica aqui o convite para quem quiser apresentar oportunamente algum trabalho. Deixei meu e-mail institucional lá do Link 39, entre em contato comigo, vai ser um prazer, a gente vai agendar uma entrevista, tá? A gente pede que tenha só uma publicação para poder trabalhar em cima do texto. E, finalmente, eu queria, agradecendo mais uma vez o carinho do Marcelo, divulgar esse curso que eu vou apresentar na Casa do Saber. Imagino que os senhores conheçam a Casa do Saber, é um centro de cultura, de excelência, e eu tenho o prazer esse ano de fazer parte da equipe de palestrantes. O curso se chama Universo Feminino na Arte, são 3 aulas: maternidade na arte, o amor e as relações amorosas na arte, a sexualidade na arte. São 3 temas, são 3 quintas-feiras, o horário das 8 às 10, começa dia 16/6. Eu agradeço essa oportunidade de estar divulgando. Para quem ficar curioso, só para ter uma noção, são 6 horas de curso, são mais de 150 telas, do jeito que eu expliquei aqui, nós vamos explicar 150 telas, pinturas relacionadas aos 3 temas. Para concluir, eu vou mostrar uma delas, que é essa aqui, novamente, do René Magritte. Essa tela faz parte da aula Os Amantes na Arte, e eu pergunto aos senhores se nossas relações amorosas são sempre transparentes, honestas, sinceras, a gente sempre expressa o que a gente está sentindo. Provavelmente não. É isso que está falando o René Magritte, quando coloca, ao invés de mostrar casais se beijando para descrever o amor, ele coloca duas fronhas na cara de cada um dos pares, mostrando uma certa incomunicabilidade, e o Magritte trabalhava muito com essa coisa do que está revelado, o que não está revelado, o oculto e o que não está oculto. Mas um detalhe interessante dessa obra, e é isso que a gente faz ao longo do curso, é tentar entender o contexto pessoal em que o Magritte faz essa obra. René Magritte, ele presencia, quando adolescente, um fator bastante traumático, um evento bastante traumático. A mãe dele se suicida. E a mãe dele se joga num lago. Quando essa mulher é retirada do lago, ela tem o corpo coberto, o rosto coberto, pelo avental, pela roupa que ela estava usando. Não se sabe se ao se matar, ela com vergonha se cobre e se mata, ou se por um acidente da natureza, ao ser extraída do lago, o rosto está coberto. Imagina esse jovem que vê a mãe sendo recuperada após um suicídio, e isso parece que vai influenciar significativamente, é uma das interpretações do crítico para essa obra do Magritte. E nós vamos ver isso em muitas outras obras dele também. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, fica aí o registro do curso. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, professor Olavo. Foi um grande prazer estar aqui, eu estou aberto a algum esclarecimento. Muito obrigado.
pergunta, observação. Eu acho que foi muito interessante. Até convido você para conhecer aqui a Issue of Medicine Pictures, uma coleção que eu consegui da Park Davis, nos anos 60. E até posso te dar em CD se você não tiver. Vou adorar. Caracteriza toda a história da medicina em fotos. Distribuía, os propagandistas davam na Park Davis. E a gente conseguia essa obra através do meu pai, eu consegui. Agora nem tem mais. Tá bom. Então acho que é. Me interessa, vou usar o material. E eu fui visitar, você foi visitar o Museu do Nome. Eu tenho o livro dele inteiro, eu sou fanático dele, porque era todo Essa aula eu nunca vi. Essa pessoalmente eu nunca vi. Mas acho que dá para ter um livro enorme que eu comprei, com toda a obra dele, que caracteriza desde 1920, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e eventos históricos todo sábado, né? A revista saía sábado à tarde, sábado ainda um posto. E ele retratava a capa dessa revista, mostrando exatamente isso, Papai Noel, é muito legal. Esse é muito bom também. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Tem uma curiosidade para ser boa, mas eu sempre, quando vejo as observações a respeito dos quadros, seja em museus, a explicação do que acontecia na época, a explicação do quadro, eu sempre fico curiosa se são psiquiatras que avaliam depois, ou como é que você chega à conclusão do que é que o indivíduo pensava na época, o que é que ele sentia para colocar nesse quadro? Bom, são sempre historiadores de arte, né? Eu acho que não dá para imaginar que o material que vem, porque nós temos um material, por exemplo, Vasari, que é um dos grandes estudiosos, conhece, cita Michelangelo, cita Leonardo, quer dizer, isso vai se perpetuando ao longo da história. É óbvio que tem interpretações diferentes, segundo os críticos, opiniões pessoais, mas em geral é fruto de estudo, de pesquisa, eu acho que dá para entender. Tudo que eu apresentei aqui, tudo vem de algum crítico, de alguma opinião, de alguma fonte. Existe divergência entre as fontes, obviamente, isso existe. Mas como existe em medicina, né? Como existe em política, eu acho que isso faz parte. Mas, em geral, é fruto de pesquisa e estudo. São registros históricos. Alguma outra pergunta? Observação? Marcelo, quer falar alguma coisa? Agradecer ao professor Faisal, que além da parte das aulas que ele dá no curso de metodologia científica, que são muito boas também, contribui muito aqui no Instituto, e ter esse lado, que é o que ele falou, né? A medicina sem saber não tem muito sentido. Então, essa é uma coisa que normalmente aparece quando a gente está mais velho, né? Quando você é mais jovem, residente, você quer operar, você quer... Mas eu acho que com buscar essas coisas. Não, eu sempre procuro isso, mas eu achava uma coisa relativa a gente, nem eu já acho. Então tá bom, tá encerrado, João. Muito obrigado. Tem um negócio lá. Ai, ai. sem querer. Fala, professor. O que é essa estudar? Só um detalhe. Era pintura da ascensão. Então, do lado, na verdade, eles são apóstolos. Abraão e Moisés. A fonte diz que é Elias e Moisés. Elias e Moisés. Exato. Embaixo deles e João. Na verdade, são árvores. Talvez esse é um nível de. Eu já ter falado. Mas é que assim, é tanta informação que às vezes ele fala de Elias. Porque nos apóstolos, essa obra é sensacional, é desse tamanho. Obrigado. Você tá bom, cara? Você não Ah, é? Muito obrigado. Essa do Joanete. Mas Joanete, é Joanete. Joanete ou Joanete? Ele está com o pé.